Bom, galera, esse vídeo vamos falar aí literalmente do combustível do cicloturista, né? Que é a comida. Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Eu separei aqui mais ou menos 5 erros, né? Só para a gente ter um caminho. Então, 5 erros que aconteceu muito comigo, acredito que aconteça com você também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre eles e falar da solução deles também, como que eu faço aqui no meu caso pessoal. Vou mostrar também alguns aplicativos que eu uso para me ajudar. E lembrando que eu não sou nutricionista, né? Então nada do que eu falar aqui não leva ao pé da letra, ainda isso não dispensa aí uma consulta no médico, no nutricionista. Aqui são mais dicas aí que eu vou compartilhar o que eu faço, né? E o que eu aprendi ao longo do caminho aí. Então espero que seja útil para vocês. Bom, acho que o primeiro erro, né, e talvez o mais comum, é você comer menos do que você precisa, né? Acho que esse nem preciso comentar muito, com certeza você já em algum momento você já pedalou com fome e você sabe o que eu estou falando, né? Além de você ficar fraco, tudo quanto é hormônio negativo fica mais atenuado, então você começa a ficar irritado, mal-humorado, enfim. E ele é até um desafio, né? Porque o que é comer o suficiente, né? Será que se eu não estou sentindo fome, eu já estou me alimentando o suficiente? E só para a gente entender, né? A comida ela realmente funciona como uma gasolina. Então cada alimento ela tem uma quantidade de energia, né? Que é medida em calorias. E conforme cada atividade que você faz, você também gasta uma quantidade de calorias. Então, o desafio aqui é manter essa balança. Vamos supor que no dia você gasta 2.000 calorias. Então, para manter essa balança, você teria que comer 2.000 calorias também. No dia a dia é um pouco mais simples, né? Porque você tem sua rotina, tem os horários lá. Então, você tem o café da manhã, almoço, janta, você sabe mais ou menos a quantidade ali que você come. Então, no dia a dia é mais fácil controlar. Na cicloviagem, você não tem essa agenda definida, né? De horários e etc. E até de refeições, é muito comum às vezes você, por questão de tempo, você cozinhar só de noite e durante o dia você comer algum tipo de lanche e tal. Então é mais difícil de você fazer essa balança de quanto de caloria você está comendo e quanto de caloria você está gastando. Eu vou mostrar no detalhe daqui a pouco como eu faço para calcular esse número, mas por agora eu vou manter isso em mente, né? Que um dos erros é você comer menos do que o necessário. O segundo erro, né, um pouco relacionado com esse primeiro também, é você não comer com frequência enquanto você está pedalando. E aí o que acontece, né? Quando você está em atividade física, principalmente mais intensa, o seu corpo está ali concentrado na atividade, então ele está meio que em estado de caça e fuga. Então ele não fica te mandando outros sinais de que, por exemplo, você está com fome. Então você pode perceber, é muito comum isso, às vezes você pedala por horas, você nem percebe ali que você está precisando de energia, quando a fome vem você já está quase querendo desmaiar já de fome. Então nesse ponto é importante você ter alguma coisa ali para você comer, pelo menos a cada meia hora, a cada hora, porque isso te ajuda a manter energia, né, durante o dia para um longo período de atividade. O terceiro erro é a gente não equilibrar os tipos de alimentos, né? E aqui, explicando um pouquinho melhor, os alimentos eles têm uma parada que chama macronutrientes, que basicamente a gente classifica em 3, que são os carboidratos, proteínas e gorduras. Cada tipo de alimento pode ter mais de um desses macronutrientes. Alguns alimentos vão ter mais de um do que outros. Então, por exemplo, a aveia, ela tem gordura e tem proteína e tem carboidrato, só que ela tem muito mais carboidrato. A carne, por exemplo, ela tem mais proteína e gordura. A banana, ela tem muito mais carboidrato. E cada um desses macronutrientes, né, eles têm uma função no nosso corpo. Então, por exemplo, o carboidrato, ele é uma fonte de energia e ele também ajuda ali na contração muscular. A proteína ajuda na recuperação muscular depois do dia de pedalada. A gordura ele ajuda aí, por exemplo, em fatores hormonais. Então aqui vem outro desafio, né? Porque além de você precisar comer a quantidade de calorias no dia, você também tem que equilibrar os macronutrientes para o seu corpo não sentir falta de nada. Mas isso aqui também vou explicar como é que eu faço. O quarto erro, galera, é às vezes a gente comer um tipo de alimento ou comer em grande quantidade no momento errado. Então, por exemplo, a gente está lá pedalando, né, na sua viagem, e você para comer uma feijoada, né, come lá a feijoada, fica todo empanturrado e aí já volta a pedalar. Então, nesse momento, o que acontece? A digestão ela é um processo muito trabalhoso para o corpo, ele gasta muita energia para fazer aquilo. Então, se você vai pedalar no momento da digestão, ainda mais com uma digestão pesada, você já sabe que o seu corpo está dividido ali entre a pedalada e a digestão. Então, né, acho que você já teve essa experiência, dá para notar que você fica com a pedalada um pouco mais arrastada. Então a dica aqui é enquanto você está pedalando, né, em vez de você ficar um longo período sem comer, aí você para e come um monte, vai comendo aos poucos, eu acho que ajuda, vai comendo ali de hora em hora em pequenas quantidades. Uma outra dica que eu acho que também ajuda é você dar preferência para carboidratos. Normalmente carboidrato, né, aí vou dar uns exemplos aqui, fruta desidratada, banana, né, aquelas bananinhas,
você levar um pão com geleia. Então, alimentos que são mais fontes de carboidrato, eles são mais fáceis para digerir do que, por exemplo, gordura e proteína. Então, deixa gordura, proteína, alimento com muita fibra, que é mais difícil para absorver, deixa eles para um momento ali onde você não está pedalando, quando você já parou para descansar. É um pouco melhor. Se precisar, eu acho que assim, putz, bom, vou parar aqui para almoçar, para comer um negócio, porque às vezes acontece, né? Na cicloviagem é muito comum você parar num lugar para experimentar uma comida e tal. A dica é simplesmente, antes de voltar a pedalar, dar um tempo ali para o seu corpo dar pelo menos uma digerida, então ajuda bastante também. O quinto erro, galera, é o seguinte, né? Cada tipo de alimento, ele tem, né, o que eles chamam de valor biológico, que é o quanto o seu corpo consegue aproveitar, né, desses macronutrientes, dessas vitaminas que cada alimento tem. Um exemplo claro aqui, você tem 100 calorias de banana e 100 calorias de Coca-Cola. Tudo bem, os dois eles vão ter um valor energético parecido, só que um alimento que tem um valor biológico melhor, o seu corpo vai absorver e vai conseguir aproveitar mais. Então a dica aqui é, né, se possível, você se alimentar de coisas que estão mais próximas da natureza possível, né? Então vou dar um exemplo de coisa para evitar: macarrão instantâneo, porque tem aqueles temperos lá que tipo, é muito industrializado, carnes processadas, Coca-Cola, doce. Então dá mais preferência ali para fruta, né? Fruta desidratada, você tentar cozinhar algum alimento, né, de verdade, vamos dizer assim. Isso ajuda também você a ter um aproveitamento melhor, né, um aproveitamento maior do que você está comendo. E aí, galera, eu sei que esse monte de coisa parece detalhe, mas, cara, é muito importante, né? Então, com certeza você já teve um dia que, você achou que você fez tudo certo no dia anterior. Quando você acordou no outro dia, você estava todo quebrado, cheio de dor, e não, sei lá, às vezes não entendia por quê, ou você simplesmente imaginou que o dia anterior foi muito pesado. Cara, às vezes foi uma alimentação inadequada ali que você teve, que você não colocou o nutriente necessário lá para recuperar o seu corpo. E aí você deve estar se perguntando, né? Como é que eu vou calcular essas paradas, né? Quantidade de calorias, quantidade de macronutrientes. Então eu vou mostrar como eu faço. Eu tenho os aplicativos que eu uso, então eu vou mudar agora para a tela do celular e vou te mostrar lá, que acho que vai ficar um pouco mais claro. Então aqui, galera, lá na sua loja de aplicativos, procura por contador de calorias, vai ver que tem um monte de aplicativo. Então testa aí, vê o que funciona melhor para você. Mas todos eles têm uma coisa em comum que é o que eu vou mostrar aqui. Eu vou pegar um de exemplo aqui, mas você pode testar qualquer um que você quiser. A maioria deles, inclusive, é gratuito. E aí todos esses aplicativos, né, quando você se cadastrar, ele vai te perguntar algumas coisas sobre você, né? Então, seu sexo, altura, peso, porque tudo isso interfere no quanto de calorias o seu corpo gasta parado. Então você preenche e ele já vai te falar aqui, ó, pro meu caso, ele já está me dando uma recomendação. Então, parado, o meu corpo gasta 2.215 calorias. Só que aqui a gente precisa adicionar também a quantidade estimada de calorias que a gente vai gastar pedalando. Então, esse aplicativo, por exemplo, ele já tem um negócio aqui, ó, que é o exercício. Vou procurar aqui bicicleta. Aí ele tem aqui, ó, andar de bicicleta por lazer, né? Vamos colocar 3 horas. Aí beleza, eu lancei aqui, ele já aumentou o meu consumo calórico, porque eu tenho mais gasto de calorias, certo? Então agora ele já falou aqui, ó, você tem que consumir aproximadamente ali quase 3.000 calorias, e ele falou quanto de calorias na média eu vou gastar com exercícios. E outra coisa legal, olha só, lembra que eu falei dos macronutrientes? Ele já deixou aqui a meta de cada macronutriente que eu preciso completar. Então, quantidade de carboidrato, proteína e gordura. E aí, a partir daqui, a gente pode lançar os alimentos, né? E a gente vai observando como essas barrinhas aqui vão preenchendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou procurar aqui, que eu comi no café da manhã, 3 ovos. Isso aqui já é uma coisa legal. Para você saber que tipo de macronutriente tem o alimento, quando você busca, ó, todos os aplicativos eles fazem isso, tá? Ele mostra aqui, ó. Então, por exemplo, o ovo, ó, ele tem mais proteína, ele tem bastante gordura também, pouco carboidrato. Essa é a característica dele. Então, coloquei aqui 3 ovos e vou colocar aqui banana. Vou colocar 2 bananas. Olha aqui, a banana já é diferente, então ela tem mais carboidrato e tem pouca proteína e pouca gordura. Então, coloquei lá 2 bananas. Então aqui completei o meu café da manhã, por exemplo. E agora isso que é o legal, ele já falou aqui o quanto de calorias eu consumi, 480 calorias. Ele falou quanto que eu tenho que consumir no dia ainda, né, 2.500 calorias. E aqui do outro lado ele está falando como é que estão os macronutrientes. Então, por exemplo, só nesse café da manhã eu já consegui 20 gramas de proteína, né? Minha meta aqui é 83 gramas. E aí, a partir daqui você vai fuçando, né? Porque agora você sabe a quantidade de calorias que você tem que consumir no dia, já com o exercício incluído, e a quantidade de macronutrientes. Então, no seu dia a dia, vai adicionando, né? Vai fazendo simulações aqui de coisas que você come,
que você vai chegar mais ou menos ali numa base, né, do que você precisa comer num dia, né, para você ter uma alimentação balanceada, vamos dizer assim. E aí, galera, esses aplicativos, é óbvio que ele não vai fazer um negócio tão específico para você, né? Apesar de você colocar ali seu peso, altura, etc., é um negócio meio genérico, né? Só um nutricionista consegue fazer o nível de detalhe, né, muito melhor, com certeza. Então, assim, não leva isso ao pé da letra, é só uma base, mas isso não substitui a consulta do nutricionista. E outra coisa, né, galera, claro que você não vai ficar grudado no celular e cada amendoim que você comer no dia, você vai pegar o celular e colocar lá, né? Putz, acho que não é legal. Você vai usar ele mais para você aprender sobre os alimentos, né? Então você vai olhar as tabelas, ver o que macronutriente tem em cada alimento. Você vai chegar no fim do dia e falar assim, pô, deixa eu colocar tudo que eu comi hoje, ou deixa eu ver se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Mas para você ter uma base. Então com o tempo você vai meio que aprendendo, né, sobre os alimentos, o que tem cada um, se você comeu certo ou errado naquele dia. Ajuda também você a planejar uma cicloviagem, vamos supor que você vai ficar 2 dias num lugar remoto, você vai ter que levar comida. Então você tem uma base ali sobre como você montar mais ou menos uma alimentação balanceada. Então aqui é mais para você ter uma base, tá? Mas não fica o dia inteiro no aplicativo lá, cada pão que você comer, você coloca no aplicativo. Um outro tema que anda lado a lado aí com a alimentação, galera, é a hidratação. Eu já fiz um vídeo aqui completo sobre hidratação, então vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. E por esse vídeo é isso. Agradeço muito aí você ter acompanhado. Se você gostou das dicas, deixa aí um comentário. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal também, que toda semana eu coloco um vídeo aí sobre o tema. E muito obrigado aí por acompanhar, um abraço.